Olá, e seja muito bem-vindo. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um dos conflitos mais longos, sangrentos e transformadores da história: a Guerra dos 100 Anos. Um embate que não apenas colocou frente a frente duas das maiores potências da Europa medieval, a França e a Inglaterra, mas que também moldou a identidade de nações inteiras, provocou crises políticas, revoluções sociais e deixou marcas profundas no destino do continente. Essa não foi apenas uma guerra comum, foi um século de batalhas, traições, avanços tecnológicos e personagens lendários que transformaram para sempre a forma como as nações se viam e se relacionavam. Então, se ajeite, porque este é o momento de conhecer o conflito que redesenhou a Europa. As sementes da guerra e a disputa pelo trono. Tudo começa no início do século XIV. A Europa atravessava um período de profunda turbulência. As fomes e as epidemias, em particular a peste negra, já haviam dizimado entre 1/3 e metade da população do continente. A Igreja Católica, outrora unida, enfrentava o grande cisma do Ocidente, com papas rivais, dividindo a lealdade dos fiéis. Em meio a esse cenário caótico de medo e incerteza, surgia uma disputa que parecia, a princípio, apenas uma intriga sucessória, mas que se transformaria em uma guerra colossal. Em 1328, o rei da França, Carlos IV, morreu sem deixar herdeiros diretos, nem filhos, nem filhas. Ele foi o último da linha principal da dinastia capetiana. Este vazio de poder abriu caminho para uma batalha política feroz, intensificada pela histórica rivalidade e interdependência entre as duas monarquias. De um lado estava a nobreza francesa, que, usando a antiga lei sálica, uma tradição que impedia a sucessão por meio de linhagem feminina, defendia Felipe de Valois, primo de Carlos IV, como o legítimo sucessor que ascenderia ao trono como Felipe VI. Do outro lado, e este é o ponto crucial, o rei da Inglaterra, Eduardo III, afirmava ter direitos muito mais fortes ao trono francês. Sua mãe, Isabel, era filha do rei francês Felipe o Belo. De acordo com a lógica da linhagem, Eduardo era um neto do falecido rei e, portanto, tinha um direito superior ao trono do que o primo. No entanto, a nobreza francesa se recusou a aceitar um rei estrangeiro e, mais importante, a violar a lei sálica. A recusa em reconhecer o rei inglês foi também uma recusa em permitir que a França fosse governada de Londres, em uma união dinástica que colocaria em risco sua soberania. O resultado? Uma disputa de egos e legitimidade que explodiu em um conflito que duraria muito mais que os 100 anos que o nome sugere. A guerra foi oficialmente declarada em 1337, quando Eduardo III reivindicou abertamente a coroa da França, iniciando um conflito que seria um dos mais longos da história. A Revolução do Arco Longo e as primeiras vitórias. O primeiro estágio do conflito foi marcado por vitórias inglesas surpreendentes e aparentemente impossíveis. A arrogância da cavalaria francesa, que se via como a elite militar da Europa, colidiu com uma inovação tecnológica subestimada: o arco longo inglês. Essa arma, usada principalmente por arqueiros galeses e camponeses, era capaz de disparar flechas com uma força incrível, perfurando armaduras e derrubando cavaleiros pesadamente equipados a grandes distâncias. Em 1346, a Batalha de Crécy se tornou o primeiro grande símbolo dessa mudança. O exército francês, muito superior em número, avançou de forma desordenada contra as posições defensivas inglesas. O campo, ligeiramente inclinado e encharcado por uma chuva recente, desfavorecia a carga da cavalaria pesada. Eduardo III posicionou seus arqueiros em forma de V, protegidos por estacas e em terreno elevado. O resultado foi um massacre. Uma chuva de flechas dizimou a nobreza francesa antes mesmo que eles pudessem chegar perto do combate corpo a corpo. Foi uma derrota humilhante, que provou que o valor da nobreza feudal não era páreo para a disciplina e a tecnologia de uma infantaria bem treinada.
10 anos depois, em 1356, a história se repetiu em Poitiers. A liderança inglesa, sob o comando do Príncipe Negro, filho de Eduardo III, usou a mesma tática, e o resultado foi ainda mais espetacular. O rei francês, João II, foi capturado e levado para a Inglaterra como prisioneiro. A humilhação francesa era total, e a supremacia militar inglesa parecia inquestionável, levando a um tratado que cedeu vastos territórios à Inglaterra, mas que não trouxe a paz definitiva. Mas a maior de todas as vitórias inglesas viria em 1415, na Batalha de Agincourt. Sob a liderança do jovem e carismático rei Henrique V, os ingleses, em menor número e exaustos, enfrentaram o exército francês maciço em um campo lamacento. Henrique V sabia das condições do terreno e usou-o a seu favor. Ele ordenou que seus arqueiros, com os nervos de aço, se posicionassem nas laterais, enquanto os cavaleiros franceses, mais uma vez impetuosos, se lançavam em uma carga frontal. As flechas choveram implacavelmente e os cavaleiros, atolados na lama, se tornaram alvos fáceis. O resultado foi um triunfo esmagador. Agincourt se tornou um evento lendário, imortalizado por Shakespeare, e consolidou a reputação do arco longo como a arma mais temível da época. A Guerra do Povo e as revoltas camponesas. Mas a guerra não era apenas travada em campos de batalha. Ela também se manifestava nas finanças, na diplomacia e, muito mais brutalmente, na vida da população comum. A necessidade de sustentar o esforço militar de ambos os lados era colossal. Reis e nobres aumentavam impostos, recrutavam homens à força e confiscavam terras. Isso provocou uma miséria generalizada, especialmente na França, que era o palco principal do conflito. As famosas grandes companhias, grupos de mercenários desempregados durante os períodos de trégua, tornaram-se um flagelo. Sem ter quem os pagasse, eles saqueavam o campo sem distinção, aterrorizando vilarejos inteiros, roubando colheitas e atacando a população. A anarquia e a insegurança se espalharam, e o povo, que já sofria com a peste negra e com as fomes, chegou ao seu limite. Em 1358, na França, estourou a Jacquerie. Camponeses furiosos, armados com ferramentas agrícolas, se levantaram contra a nobreza, que eles culpavam pela desgraça do país. Foi uma rebelião brutal, com castelos sendo queimados e nobres sendo mortos. Os camponeses, motivados por anos de exploração e humilhação, buscavam vingança contra aqueles que deveriam protegê-los, mas que só impunham fardos e derrotas vergonhosas. Embora tenha sido esmagada com violência, a Jacquerie foi um sinal claro de que a população não aguentava mais o fardo imposto pela elite. Na Inglaterra, o povo também se levantou. A insatisfação com os impostos, especialmente o poll tax, e a promessa de liberdade feita por pregadores rebeldes culminou na Revolta dos Camponeses de 1381, liderada por figuras como Wat Tyler e John Ball. Eles marcharam sobre Londres, invadiram a Torre de Londres e exigiram reformas, incluindo a abolição da servidão e a igualdade para todos os homens. A revolta foi brutalmente suprimida, mas mostrou que as tensões sociais, alimentadas pela guerra, estavam a ponto de explodir. Era uma época de sofrimento extremo, em que a população comum pagava o preço mais alto, enquanto reis e nobres disputavam coroas e territórios em uma guerra que parecia não ter fim. A lenda de Joana d'Arc, a voz da esperança. Com o passar das décadas, a guerra assumiu fases diferentes. Houve períodos de paz relativa, mas esses momentos eram apenas respiros antes de novos confrontos. O cenário político europeu estava sempre mudando, com a aliança entre reinos e a intervenção de potências externas, como a poderosa Borgonha, que se aliou à Inglaterra. A França parecia à beira da derrota, com metade de seu território ocupado pelos ingleses, e seu próprio rei, Carlos VII, desacreditado e sem controle total. E foi nesse turbilhão que surgiu uma das figuras mais lendárias da história, Joana d'Arc, uma jovem camponesa analfabeta de apenas 17 anos de um vilarejo remoto chamado Domremy.
Ela afirmava ter visões divinas de santos e anjos que a instruíram a libertar a França dos ingleses e coroar o rei Carlos VII. Sua jornada até o castelo real de Chinon é uma lenda por si só. Joana, com sua fé inabalável, conseguiu convencer o cético Carlos VII de sua missão. Ela se apresentou a ele, que estava disfarçado entre seus nobres, e o cumprimentou diretamente, o que foi considerado por muitos como um milagre. Sua crença era tão forte que ela foi colocada à frente das tropas francesas no cerco de Orleans, uma cidade vital que estava sitiada pelos ingleses há meses. Sua presença, com sua armadura branca e estandarte, foi um catalisador para o moral dos soldados franceses, que se sentiam revigorados pela sua liderança e crença. O cerco de Orleans foi quebrado em poucos dias. Foi uma vitória decisiva, que não apenas libertou a cidade, mas reacendeu a esperança da nação francesa. Joana continuou a liderar o exército em outras vitórias, como nas batalhas de Gergeau e Patay, onde a vitória francesa foi esmagadora. Suas ações abriram o caminho para que Carlos VII fosse coroado rei na Catedral de Reims, uma cerimônia que legitimou seu poder aos olhos do povo e confirmou seu direito divino de reinar. Mas a trajetória de Joana d'Arc também revela a crueldade da época. Capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses, ela foi vendida e entregue aos seus inimigos. Julgada por um tribunal eclesiástico controlado pelos ingleses, foi acusada de heresia e feitiçaria. Durante seu longo e complexo julgamento, ela manteve a calma e a dignidade, defendendo suas visões e sua fé. Apesar de sua bravura e de sua fé, ela não teve chance. Condenada à morte na fogueira, foi executada em 1431. Mas sua morte não foi o fim de sua influência. Sua execução transformou-a em martírio e fortaleceu ainda mais o nacionalismo francês. O sacrifício de Joana d'Arc uniu a nação contra o invasor inglês de uma forma que os reis franceses jamais conseguiriam. O fim de uma era, a Revolução da Pólvora. Enquanto a guerra avançava, uma mudança fundamental acontecia no campo militar. A era da cavalaria pesada, que havia dominado a Idade Média, começava a perder espaço para novas tecnologias. O surgimento das armas de fogo, ainda rudimentares e imprecisas, já dava os primeiros sinais de que mudariam para sempre o combate. A artilharia, com canhões capazes de disparar projéteis de pedra ou metal, tornava os castelos e as fortalezas, antes quase impenetráveis, vulneráveis como nunca antes. Os franceses, em particular, aperfeiçoaram o uso da artilharia, usando-a para sitiar e capturar cidades e fortalezas que os ingleses detinham há décadas. Esse avanço redefinia as estratégias e acelerava o fim de uma era. O valor do cavaleiro e de sua armadura reluzente, tão simbólicos da Idade Média, diminuía a cada nova inovação tecnológica. A guerra já não era mais uma questão de honra e combate individual, mas de poder de fogo e estratégia em larga escala. O último grande combate da guerra, a Batalha de Castillon, em 1453, foi um divisor de águas. Foi a primeira batalha da história europeia em que a artilharia desempenhou um papel decisivo. Os ingleses, liderados pelo general John Talbot, se lançaram em uma carga impetuosa contra uma posição defensiva francesa. Eles não sabiam que a posição estava fortificada com mais de 300 canhões. O resultado foi uma catástrofe. Os canhões franceses dizimaram o exército inglês antes mesmo que pudessem chegar perto do combate. A vitória francesa foi esmagadora, selando o destino da guerra e marcando o fim do domínio inglês no continente. O legado de uma guerra interminável. No final do século XV, após décadas de exaustão, traições e batalhas, a França finalmente emergiu como vencedora. Sob o comando de Carlos VII, o mesmo rei que Joana d'Arc coroou, os franceses reconquistaram quase todos os territórios ocupados pelos ingleses, consolidando sua soberania e sua identidade nacional. A Inglaterra, desgastada pela longa guerra e abalada por conflitos internos como a Guerra das Rosas, perdeu quase todas as suas possessões no continente, restando apenas a cidade portuária de Calais, que seria perdida mais de um século depois. Assim, em 1453, a Guerra dos 100 Anos chegou ao fim. Mas o impacto desse conflito foi muito além da simples vitória militar. As consequências foram profundas e de longo alcance para ambos os lados.
A França saiu mais unificada, fortalecida e com uma identidade nacional mais clara. A figura do rei se tornou a autoridade central, com um exército permanente e o poder de cobrar impostos para financiá-lo. O sistema feudal, com seus nobres poderosos e independentes, começou a se desmantelar em favor de uma monarquia centralizada. Isso pavimentou o caminho para a formação do moderno Estado-nação francês. A Inglaterra, por sua vez, começou a olhar mais para dentro de suas fronteiras, pavimentando o caminho para futuras transformações políticas. Sem as terras francesas para disputar, a nobreza inglesa voltou sua atenção para as intrigas internas, que levariam à violenta Guerra das Rosas. No entanto, a necessidade de financiamento da guerra havia fortalecido o parlamento inglês, que emergiria como uma instituição vital para a governação. A derrota no continente forçou a Inglaterra a redefinir sua identidade e a buscar novas formas de poder e influência que viriam no mar. Além disso, a guerra mostrou que o poder não estava mais apenas na cavalaria nobre, mas nas mãos de exércitos nacionais, financiados e organizados pelo Estado. Foi o início do fim da Idade Média e o prenúncio de uma nova era, a Idade Moderna. A guerra impulsionou inovações tecnológicas e mudou a natureza do conflito, tornando uma questão de logística e tecnologia, não apenas de coragem individual. A Guerra dos 100 Anos foi, na sua essência, um marco de transição. Ela expôs os limites do feudalismo, acelerou a ascensão dos estados nacionais e mostrou o poder das inovações tecnológicas no campo de batalha. Foi também um lembrete brutal de que, embora reis e rainhas disputassem poder, era o povo que sofria as consequências: fome, doenças, destruição e morte. E mesmo séculos depois, ainda podemos sentir os ecos desse conflito. As histórias de Joana d'Arc, dos arqueiros ingleses, das batalhas lendárias e dos reis ambiciosos permanecem vivas, lembrando-nos de como a Guerra dos 100 Anos não foi apenas um episódio distante, mas um divisor de águas que redesenhou para sempre o mapa da Europa. Se você gostou dessa viagem pela história, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente o que mais chamou a sua atenção. E prepare-se, porque ainda temos muitas histórias fascinantes do passado esperando para serem reveladas.